Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast. Esse espaço que foi criado para receber empresárias incríveis para compartilhar sua jornada e poder inspirar e encorajar você que nos acompanha. A mulher que eu recebo hoje é mãe, esposa, avó, empresária e contribui na vida das pessoas, as ajudando a construir patrimônio mais rapidamente. Se você quer ser inspirado e encorajado através da vida dela e, consequentemente, aprender a viver de renda, você deveria querer aprender esse assunto hoje. Fica nesse episódio. Eu tô aqui com a Daisy. Seja bem-vinda. É uma alegria te receber aqui. Fala um pouquinho de quem você é para nós. Nossa, a alegria e o prazer é todo meu estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha história, né? Como tu mesma já falasse, eu sou mãe, filha, empresária, avó. Eu venho de uma família bem tranquila, sou filha de um leiteiro e de uma dona de casa. Meu pai entregava leite pela cidade e a filha mais velha de 4 irmãos. E nessa vida tranquila, de repente, eles resolveram virar tudo de cabeça para baixo. Alçando voos maiores, compraram um mercadinho na cidade, aqui em Florianópolis mesmo, sou manezinha, né? E isso virou a nossa vida de cabeça para baixo. A rotina, o que a gente tinha. E foi aí que começou esse meu momento, esse meu gosto pelo comercial. Né? Com 9 anos de idade, eu já colocava caixote para alcançar no balcão e ajudar a atender as pessoas. Então, eu comecei a tomar gosto por tudo isso, né? E aí, depois disso, eles deram passos maiores, tiveram uma panificadora e eu trabalhei com eles até casar. Não fiz faculdade, mas sempre fui apaixonada por lidar com pessoas, por dar o meu melhor para as pessoas. Eu acho que fazer mal feito e bem feito dá o mesmo trabalho, entende? Então, eu gosto sempre de avaliar, eu sou bem analítica quando eu atendo os meus clientes hoje, porque eu gosto de dar sempre o meu melhor. Daisy, hoje você contribui na vida das pessoas, as ajudando a construir patrimônio através de uma ferramenta, né? E que já é o teu trabalho desde 95, é isso? 98. 98. Antes disso, você trabalhava com a família? Tinha outra... Como é que foi tua jornada? Eu trabalhei com eles até casar. Eu trabalhei no comércio dos meus pais até casar, né? E sempre tive muita facilidade com dinheiro. Isso sempre foi muito fácil para mim, entende? A gente não... se eu disser pra ti, eu venho de uma família humilde que passou necessidade, não. A gente sempre teve a vida financeira bem tranquila, né? Não éramos ricos, mas a gente tinha uma facilidade. Eu trabalhei com eles até casar e quando eu casei, a minha mãe disse que ia montar um salão de beleza para mim. Porque ela não queria que eu dependesse do meu marido. Eu casei em 94, fiquei no salão de beleza, não sei cortar um cabelo. Eu pinto o meu em casa porque eu faço uma conta bem basiquinha, assim. Se eu pintar hoje, eu preciso pintar 2 vezes por mês, porque já tá bem branquinho. Se eu for pagar, dá R$500. R$500 é uma parcela de consórcio que eu pago e aumenta o meu patrimônio. Boa! Entendeu? Daisy, tem uma história tua maravilhosa que eu acho que a gente pode contar 1 milhão de vezes, porque ela é boa demais. E que foi quando um momento difícil aconteceu na vida de vocês e foi quando você passou a acreditar fortemente no produto que você tem. Foi quando nós tivemos uma chuva forte, vendaval aqui na nossa cidade. Eu gostaria que você falasse dessa história, porque ela me tocou quando eu falei, poxa, faz sentido. Foi a tua ferramenta de reconstrução. Sim. E hoje a gente tem muito preconceito. Muitas pessoas já tiveram más experiências. Não é nem preconceito, é má experiência mesmo. A maioria das pessoas já teve uma má experiência com a tua ferramenta. Que hoje você conduz de uma forma bem séria, bem estratégica e bem diferente. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando eu falo que eu comecei em 98, na verdade o meu marido começou em 98.
tá? Eu tô inserida nesse mercado desde 98 porque eu fazia o administrativo e o operacional. Ele era CLT em várias empresas e eu fazia o administrativo e o comercial ali, o operacional, né? Então, eu conheço a ferramenta desde então. De lá para cá, essa ferramenta deu passos maiores. Foi mais... como é que eu posso dizer? Está sendo melhor utilizada. Hoje ela é fiscalizada pelo Banco Central, as empresas são auditadas, então ela é uma ferramenta mais segura, tá? Nessa ocasião, quando eu comecei, hoje muita gente fala, como tu diz, não é preconceito, né? E eu já vou entrar nessa história que tu queres que eu conte. Mas não é preconceito, mas o que muita gente não conhece, existe uma relação de amor e ódio com o consórcio. E eu vou te dizer com conhecimento de causa. O ódio existe de quem não conhece o produto. Porque eu também já tive esse preconceito por não acreditar mesmo já estando inserida nesse mercado. O meu marido muitas vezes usou de disciplina e já pagava as parcelas do consórcio. Desde 98. E muitas vezes a gente passou aperto financeiro depois de casado, com 4 filhos, né? O orçamento ali tinha que dar uma equilibrada, mas ele, com disciplina, nunca deixou de pagar essas parcelas. E isso me deixava entristecida, porque eu sempre tive dinheiro fácil. Eu sempre fui imediatista. E ele, às vezes, descontava dinheiro no cartão de crédito para pagar, para honrar essas parcelas do consórcio, porque ele tinha certeza que, em algum momento, isso ia ser benéfico para a gente, né? Foi quando, em 2016, se eu não me engano, deu esse vendaval aqui em Florianópolis e de uma hora para outra eu fiquei sem teto, não foi sem chão. Ele levou o telhado inteiro da minha casa. E esses consórcios foram, usamos de estratégias, contemplamos e reconstruímos não só a nossa casa, como uma nova fonte de renda para nossa família. A nossa casa era uma casa grande, nós fizemos um apartamento no andar de cima para gente, confortável, e temos mais 6 imóveis para locação de Airbnb. Então, isso trouxe mais uma fonte de renda. E desde então, o consórcio vem funcionando como um fermento, porque daí eu peguei a minha veia comercial e comecei a jogar ali dentro também, né? E ele compra, eu compro, hoje em dia falam que só gosta de consórcio quem vende. Consórcio só é bom para quem vende. E eu vou dizer para ti que se a gente dependesse só das comissões para construir o que a gente tem, a gente não tinha dado conta. A gente construiu porque a gente também compra, a gente também consome, entende? E é utilizando as estratégias com a gente que a gente conseguiu reaplicar para outros clientes e desenvolver aí vários outros cases de sucesso que a gente tem na nossa carteira hoje. Quer contar o case do João? Nossa, do João. Foi nessa hora que eu falei assim, o quê? O João é um cliente nosso que tem 43 anos e 16 imóveis alugados, né? Ele começou pequeno, buscou a gente querendo comprar um automóvel para a empresa dele e gostou da operação, ganhou dinheiro com isso, inclusive, e começou a reaplicar. Como é que funciona isso? Reaplicar, como é que se aplica dinheiro com consórcio? Consórcio não é investimento, não. O que você faz com ele é. Hoje, se você tiver dinheiro se você tiver 500 mil hoje na mão para comprar um imóvel, se você utilizar metade desse valor como aporte de lance e antecipar a contemplação de um consórcio, você vai comprar o imóvel de 500 mil reais, ok? Te sobrou outra metade, 250. Se você aplicar esses 250 mil numa renda fixa, ele vai te dar um rendimento e tu vai ter um dinheiro com liquidez, certo? Esse rendimento paga a parcela do consórcio, que está nesse imóvel que tu já tens. E esse aluguel desse imóvel que tu já tens, paga a parcela de um novo consórcio para tu repetir a operação. Tu entende que ele entra como um fermento? Que vai aumentando, aumentando, aumentando. E foi assim que o João ficou com 16 apartamentos. Muito bom. Hoje ele é jovem, com 43 anos, ele tem um filhinho de 1 ano. Tu imagina o tempo de qualidade que esse menino vai ter com o pai, né? Porque ele não precisa mais do esforço físico para botar o dinheiro na mesa, para complementar o orçamento.
Ele trabalha porque ele é jovem, é produtivo, né? Mas ele não precisa ter esse horário muito carregado, sobrecarregado de trabalho, entende? E é isso que a gente replica, que nós estamos chamando agora de método épico, que a gente replica para todos os nossos clientes. Uma forma de aportar um valor mensal que cabe dentro do orçamento, o importante é começar, né? E ir repetindo a operação até que se conquiste êxito total dentro do que é planejado. Legal. Eu te vejo junto comigo há muitos anos se desenvolvendo dentro do W2W. E se tu se sentires à vontade, eu gostaria que tu compartilhasse um pouco dessa experiência. O que você precisou desenvolver para que a tua empresa crescesse, né? O que você sentiu que precisou acontecer nessa jornada? Como empresária, para quem nos acompanha, às vezes até mesmo está no teu mercado e a coisa não está funcionando, não está fluindo, não está girando. Qual que você acha que são as habilidades necessárias que te fizeram hoje ter uma ferramenta que muita gente tem, mas talvez não aproveita como você aproveita? O mundo em si mudou muito com o digital, né? 99% das nossas vendas hoje vem por meio de indicação. O cliente que é cliente, que indica outro cliente e assim vai. Eu senti necessidade de expandir. Eu sempre gostei de tudo muito grande. Isso é bem familiar meu, tá intrínseco já na nossa disciplina, na nossa rotina. E quando eu comecei a ver o digital, quando eu comecei, depois da pandemia, né, isso ficou mais fortemente intrínseco na sociedade, eu vi um potencial ali. O que a gente faz bem pode ser replicado para outras pessoas, né? Eu te conheci através de um exercício do Poder em Comum. E a primeira coisa que mudou na minha vida, conhecendo a Roberta e conhecendo o W2W, foi a intimidade com Deus. Não adianta você saber fazer bem, seja o que for que você fizer. Trabalhar no que você quiser, no que você estiver trabalhando. Se você não tiver intimidade total com Deus, se você não conhecer fortemente Jesus, as tuas coisas não vão andar. E eu digo isso com conhecimento de causa também. Porque às vezes a gente tem idade, mas não tem maturidade suficiente em alguns assuntos. E eu, espiritualmente falando, não tinha maturidade. E foi quando eu adquiri essa maturidade que as coisas, assim, explodiram. Eu já fazia bem, eu conheci vocês, eu construí a minha intimidade com Deus e eu aprendi, nesse meio, a me posicionar melhor, a falar melhor, a usar o digital de uma maneira diferente. Mais inteligente. Mais inteligente, mais... não é focada a palavra, me corrigir, mais intencional, entende? Então, esse ambiente trouxe tudo isso além de melhorar o meu feminino. Eu venho de um universo muito masculino, né? Hoje, os consultores de consórcio são, na grande maioria, homens, né? Então, eu era muito masculina também. E essa feminilidade veio de encontro a essa ambiência que a gente passou a frequentar. Ô, Deise, tu queres compartilhar mais algum case? Eu acho que a gente tem dentro do nosso grupo um case muito legal, até para que a gente possa usar esse tempo para eliminar ao máximo possível as crenças de que não funciona e etc. Né? Talvez falar um pouco do porquê que tantas pessoas têm más experiências com a tua ferramenta. E além do João, que é é o Case Master. Que é o Case Master, que é mais demorado de construir, né? A pessoa tem que ser muito organizada, focada. Na verdade, foram 7 anos, né? 7 anos. Muitos anos. Para ter 16 16 imóveis. É bom, né? É pouco bom. Tempo. Claro, ele tem 43 anos e 16 imóveis. E tá livre. E tá livre, entendeu? E tem tempo de sobra aí para curtir a vida e com uma renda que satisfaz o padrão de vida dele. Tá. É o que muita gente busca, né? Mas eu tenho um case maravilhoso da Mari. A Mari era a pessoa que, a primeira vez que eu queria nem ouvir falar. Ela já me deu um passa fora, assim, ó, eu entrando no clube, o primeiro encontro. Toda assim, felizinha. Toda feliz, né? Escolhi a melhor roupa que eu tinha, fui lá,
Oi, tudo bem? O que tu faz? O que tu faz? O que tu faz? Eu trabalho com consórcio. Nem vem pra perto de mim com consórcio. Porque a gente tem um consórcio assim, no banco, não sei o que a gente só paga. Só me enrolaram. Eu disse, não, mas calma. É porque tu não conhece o formato que a gente trabalha, né? Porque o consórcio no banco, ele é mais um produto de prateleira. É a mesma coisa tu ir no supermercado e chegar em casa com o teu feijão e querer que o gerente do banco venha cozinhar o feijão para ti. Entende? Ele não vai, né? A diferença é que a gente entrega esse acompanhamento. A gente entrega essa logística. A gente, antes de eu atender a Mari queria muito comprar o carro zero dela. É uma empresária, né, bem-sucedida, e merecia ter um carro à altura. E ela queria ter o carro zero dela. Depois de desmistificar esse preconceito, a gente conseguiu traçar com estratégia um plano e ela conseguiu comprar o carro dela em 6 meses. Porque a gente utilizou o que ela já tinha com intencionalidade, o que ela tinha de aporte financeiro, de recurso, o que ela podia pagar de parcela. Então, a gente adaptou ao que ela queria, o que ela tinha. E a gente conseguiu ter êxito nesse prazo, né? Então, e é isso que a gente faz com todas as pessoas. Por isso que hoje tu fala que eu te abordava, queres comprar o teu carro? Mas é porque é possível com o que a gente tem. É estratégico, é viável. Eu não prometo nada, mas eu entrego tudo, sabe? Porque a gente não pode... Hoje, se alguma pessoa que trabalha com consórcio se aproximar de ti e dizer assim, eu consigo te contemplar em 3 meses, é certeza. Desconfia. Porque tem muita gente que é enganado, mas também porque pede para ser enganado, né? Tá. Entende? Então, não existe... a gente não pode... te dar essa certeza. Porque a mesma estratégia que eu estou traçando para ti, uma outra pessoa pode estar traçando ou um outro consultor pode traçar para outra pessoa. Né? Aí, qual é a diferença disso tudo, além dessa estratégia, além desse escopo de projeto que a gente desenha antes? É que a gente acompanha. Não adianta nada eu dizer para ti, olha, a gente tem o lance fidelidade, Roberta. Então, se tu pagares 6 parcelas em dia, tu participa do sorteio só com quem paga em dia. Ok, isso é tudo muito bonito. Mas se no dia da assembleia tu chegares perto dos números sorteados e tu não levantar a mão e dizer assim, oi, eu, Roberta, tô perto e eu quero ofertar o lance. Tu não vai participar. E a gente faz isso. A gente desenvolveu uma ferramenta... no computador ali, que faz essas aproximações, a gente pega a nossa planilha, vai na mãozinha, no 1 a 1, entendeu? Para que isso aconteça, para facilitar, para diminuir esse tempo para os nossos clientes. Foi assim que o João conseguiu 16 imóveis em 7 anos, foi assim que a Mari conseguiu o carro em 6 meses. A Marina, que é do clube, também contemplou o crédito dela em 4 meses. Aí ela decidiu por vender o crédito, né? Então, o que importa hoje? O que é mais interessante para as pessoas hoje? Definir o que é que cabe no orçamento. Tem um ponto bem importante que eu gostaria de trazer aqui. A minha mãe me ensinou algo mesmo depois de já ter falecido. Ela sempre trabalhou muito e por falta de organização e planejamento, ela não desfrutou de tudo aquilo que ela construiu. Então, quando a gente tem consciência de que a gente pode se organizar, se planejar para ter uma fonte de renda, um padrão de vida, uma qualidade de vida melhor daqui a uns tempos, a gente não deve de perder esse bonde, essa oportunidade. A oportunidade, ela é algo que passa na frente da gente. O meu avô dizia que cavalo de padeiro, né? Não, ele passa uma vez só, né? Na frente da gente. A gente não deve perder, né? Tu imagina o Bartimeu, se não tivesse ficado na beira da estrada esperando Jesus passar, aquela oportunidade era única para ele voltar a enxergar. E tem gente que hoje, muita gente na minha carteira diz, hoje não dá, hoje eu não posso. Mas a gente sempre consegue. Entendeu? Pelo menos com as pessoas que eu lido. É lógico que tem muitas pessoas que têm o orçamento estourado, mas tem muita gente que tem o orçamento estourado sem necessidade. E quando a gente direciona um valor todos os meses
para essa finalidade, a gente dá conta. Sabe que tem uma coisa que tu sempre fica falando e reforçando, e que eu acho que é uma pergunta que todas as mulheres que estão nos ouvindo deveriam se fazer nesse momento, que é: quando você vai parar de trabalhar? E tu tens uma data, né? Eu tenho uma data. Eu de verdade, eu já poderia parar de trabalhar. Mas eu entrei numa ambiente... Eu sou muito workaholic. Eu sou muito produtiva, eu não saberia... Eu tava, assim, eu já tava com a minha chuteira penduradinha. Eu já não tinha horário para acordar de manhã. Eu tive que ir para academia, me puxar ir para academia de manhã para poder voltar a acordar cedo. Já não tinha mais... Eu ia para a praia na terça-feira. Eu ia fazer a unha no horário de herdeira. Porque a gente tem uma gordurinha ali para, sabe? Para fazer as coisas. Só que a gente ainda também é muito novo, ainda tem sonhos, tem projetos. Muita gente para ajudar ainda, né? Muita gente para ajudar, verdade, verdade. Os meus filhos, eu tenho 4 filhos, todos eles já são adultos, né? Então, os meus 2 filhos agora acabaram de construir as suas casas, porque eu dei o lote para eles, eu dei o terreno para eles começarem, entendeu? Então, assim, a gente tem gente para ajudar. E eu gosto de ajudar as pessoas. E às vezes, Rô, a intenção de ajudar não precisa nem ser financeira, mas quando tu ajuda a pessoa a se organizar, sabe? Quando eu tenho um menino que é nosso cliente, que ele era repositor de loja de supermercado. Ele hoje tem 3 apartamentinhos alugados, entende? Então tu observa que como mudou o padrão de vida dele, né? Ele não tinha perspectiva, ele não estudava, ele era um repositor de loja, de mercado pequeno de bairro. E hoje ele tem 3 apartamentinhos lá que ele e o pai construíram no final de semana com a renda do consórcio, porque o consórcio ele não serve só para comprar casa ou carro. Você pode ter um lucro bem expressivo com a venda da carta contemplada. Né? Então, e esse é um tipo de serviço que a gente entrega também. O cliente não fica solto. O cliente está na nossa mão, ele não fica solto. Entendeu? A Rosmary, ela contratou um crédito de consórcio porque ela queria parar de gastar com bolsas e sapatos. Ela pagou 13 meses as parcelas dela em dia e foi contemplada. Vendeu o crédito por R$130 mil. Ela pagou 18 e em 13 meses ela vendeu por 130. Então, deu uma lucratividade de 650%. Entende? E nessas pequenas negociatas, o Marcos conseguiu construir os 2, 3 apartamentinhos que eles têm. Já tinham terreno, compravam o material com esses lucros, iam construindo. E muda a vida das pessoas quando a gente sabe usar. Entende? Por isso que eu digo, tem uma relação de amor e ódio. A minha vida, ela se divide em 2 fases. Antes e depois do consórcio. E todas as pessoas no mundo que conhecem o consórcio... que já ouviram falar em consórcio, elas têm uma relação de amor e ódio. E quem tem ódio, quem não gosta, é porque não conhece. Porque se conhecer, o dia que conhecer, que entender, não vai querer mais fazer de outra forma. O que te fez pegar a chuteira de volta? E voltar a produzir, já que estava já desacelerando? Ajudar mais pessoas. Ajudar mais pessoas. E daí, assim, hoje nós temos... Hoje, Rô, nesse momento atual, eu até estava olhando isso para trazer essa informação mais precisamente. Hoje a gente paga em parcela de consórcio R$22 mil por mês. Tua casa? Não, não é da minha casa. É cotas de consórcio que a gente paga para negociar. Na renda da tua casa, vários. Exatamente, exatamente. Só que a gente não sai mais do nosso orçamento esse dinheiro. Já é dinheiro de outras negociações que estão fomentando isso. Uma conta paga, outra conta paga, exatamente, que vai girando e vai fomentando isso. E daí a gente falou, eu vou fazer o que agora? Vou acabar usando a minha renda que entra dos aluguéis para fomentar isso? Não, vamos estruturar isso de outra forma. Então, a gente já está com outros projetos, tem outras obras em construções, aí o negócio vai longe, mas com 60 anos eu quero parar. E é por isso que eu pergunto para as pessoas, tu já sabe o que é que tu vai ter, até quando tu vai ter que trabalhar, até tu conseguir parar de trabalhar? Porque eu já sei. Né? Eu tava largando chuteira, daí voltei, entrei pro clube, né? Eu disse, não, eu quero isso, eu não consigo parar ainda. Tava bom, mas não tava, porque
sabe? Sim. Não tem sentido. Eu preciso dar um sentido para essa saúde que eu ainda tenho, né? Então, aí a gente desenhou alguns novos projetos, trocamos de carro, fomos viajar. E agora o próximo passo é tentar encaixar nesse orçamento aí a viagem para Nova York. Acabei de saber! Gostei! Daisy, deixa o teu recado para as mulheres que estão nos ouvindo, que nos acompanham, do teu coração. O que se de tudo que você já viu, viveu, nesses próximos anos aí que você vai continuar entregando aquilo que você faz, o que você acha essencial na vida de uma mulher e para onde ela precisa olhar para que fique uma receita para elas nesse nosso episódio? Eu, sinceramente, acho que todas elas deviam de pensar de verdade, até quando você vai ter que trabalhar, até você poder parar de trabalhar. Nós tivemos um dia no golfe bem maravilhoso e aquilo me deixou feliz. Já pensou se uma vez por semana, à tarde, todas pudéssemos ir jogar golfe juntas? Sem se preocupar com o funcionário, com isso, com aquilo? Eu acho que nós, mulheres, somos o esteio da nossa casa, do nosso lar, né? Por mais que o provedor seja o marido, a gente tem a nossa fonte de renda, a gente sabe usar o dinheiro de uma forma inteligente. Então, determine um valor todos os meses para isso. Eu não estou dizendo que você precisa deixar de pintar o cabelo no salão para guardar dinheiro para pagar um consórcio, é porque eu vejo dessa forma. Mas sabe que esses dias eu ouvi uma mulher falando sobre o quanto ela estava gastando diariamente com paradinhas em cafezinhos. Sim. E que isso no final do mês dava uma parcela de mais de R$1.000 e que a gente não vê, é um gasto que é um ralo mesmo. Uhum. E às vezes acha que não consegue, que não pode, mas... Rolando a tela no TikTok Shop, quanto você acha que gasta em uma semana? Streaming, quanto você gasta de streaming que você não assiste? Porque a gente trabalha o dia inteiro. Quanto você assiste de streaming? Precisa ter 5? Não pode ter 1? Então, se a gente for avaliar, ter a iniciativa de começar. Ah, mas eu não consigo pagar 1.000. Então, paga 500. Começa com 500. Porque tu vai ter lucratividade com isso, tu vai adquirir disciplina e tu vai gostar do negócio e tu vai reaplicar. E quando tu vê, tu tá com 2 imóveis, 3 imóveis, um saldo na conta, entende? Hoje o consórcio não é vantajoso nem para quem compra à vista. Entende? Porque tu pode multiplicar, o consórcio vem como um fermento para te ajudar a multiplicar aquilo que tu já tem. Tu só precisa dar o primeiro passo, de preferência de mão comigo, que eu vou fazer tu ficar rica bem rápido. Para você que está nos assistindo, que chegou até aqui, eu espero que você tenha sido inspirado pela jornada da Daisy, que você pense e reflita sobre a sua vida financeira, sua construção de patrimônio, sua aposentadoria, sua liberdade, porque é isso que nós estamos construindo aqui. Obrigada pelo seu tempo, obrigada, Daisy, pelo teu tempo, pelo teu amor sempre com todas as mulheres do grupo, pela tua jornada de crescimento, pela tua transformação. Conta comigo, eu amo ver teu crescimento aqui. E para você, até o nosso próximo episódio, até a próxima mulher incrível que nós receberemos aqui. Beijo!